Bom dia, família! Eu sou a Keila Nossi e estamos aqui mais uma vez para aprender com o nosso Deus, mediante a sua palavra e seguindo a instrução do Espírito Santo. Você já divulgou esse devocional para os seus amigos? Encaminhe, seja um divulgador da palavra do Senhor, das boas novas, seja generoso, trazendo uma bênção, um bálsamo sobre a vida daqueles que estão ao seu redor por meio de uma leitura, de um texto, de uma palavra direcionada e instruída pelo Senhor. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre como ser filhos de Deus, como que as características de uma vida dedicada ao Senhor pode fazer diferença e deixar um legado para a história. Hoje nós vamos começar a analisar a vida de Estevão, um homem dedicado ao Senhor, um homem separado e um grande exemplo. Para isso, eu te convido a pegar a sua Bíblia, abre em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e nós vamos ler o verso 60. O texto diz assim: Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Estevão não era um homem qualquer. Além dele ter se tornado um diácono e servir com grande alegria a igreja, ele também tornou-se um profeta que seguia fielmente a palavra de Deus e foi o primeiro mártir da história. Ele gostava de se posicionar e de ser usado pelo Senhor. Era um homem obediente, disposto, fiel e leal àquele que o chamou. Ele gostava de ser mais do que esperavam que ele fosse em relação à igreja primitiva. Porém, isso não foi do agrado dos membros da sinagoga dos libertos. Os judeus de Cirene tentaram discutir com Estevão, mas a sabedoria que Deus havia dado a ele era tanta que eles não puderam resistir a essa sabedoria vinda do Espírito com que ele falava. Então, eles subornaram alguns homens para dizerem mentira contra Estevão. Com isso, agitaram o povo e também os líderes religiosos. Por conta de todas essas blasfêmias, prenderam Estevão. Levaram-no ao sinédrio, onde também mentiram contra ele. Quando foram perguntar a versão de Estevão, eles viram o rosto dele como de um anjo, assim como quando ele fez o discurso mais lindo de toda a Bíblia. Entretanto, os judeus não gostaram do que ouviram. Eles taparam seus ouvidos e o levaram para fora da cidade, onde foi apedrejado e morto. Assim como a história de Estevão, nós temos vários outros na Bíblia, homens que foram separados, obedientes ao Senhor e que tiveram as suas vidas ceifadas ou até mesmo intrigas feitas para o destruírem. A história de Estevão, de todos esses, é um bom exemplo para verificarmos as características de um verdadeiro filho de Deus. Talvez você possa estar se perguntando, como assim um filho de Deus verdadeiro? Existe um filho meio a boca ou falso? Sim, infelizmente existe. Existe, assim como na clássica dinâmica de um copo vazio e o outro cheio. Há várias pessoas assim, andando ao nosso lado e até mesmo em nossas igrejas, que vão aos cultos só em alguns dias, que louvam a Deus, mas que também usam a sua boca para amaldiçoar os seus irmãos e falar coisas que não geram vida. Muitas pessoas têm agido assim com o reino de Deus, vivido de forma superficial, vivendo de forma incoerente com a veracidade da palavra. Para descobrirmos se somos realmente filhos de Deus, temos que avaliar a nossa vida, principalmente diante das perseguições. Será que nós estamos sendo diferenciados dos outros? Ou as pessoas nem ao menos percebem ao Deus que nós servimos?
Nós temos que ter uma vida diferente. Temos que ser cheios do Espírito Santo, cheios de fé e não temer as perseguições que haverá e que já existem contra os cristãos e contra a igreja. Devemos seguir a vida que Jesus teve quando esteve aqui. Como você anda em relação a isso? Será que você tem sido um verdadeiro filho de Deus que se relaciona com o Espírito e que é diferenciado diante da multidão? Que aonde chega as pessoas olham e falam assim, peraí, ali vem um filho de Deus. Se não tem sido assim a sua vida, não se preocupe. A misericórdia de Deus se renova todas as manhãs. E se hoje você se dobrar e pedir ao perdão e confessar os seus pecados, Ele é fiel para lançá-lo no mar do esquecimento e te renovar com o seu espírito, para que você assuma uma mudança de atitude e passe a fazer diferença nessa geração. Separe um tempo agora nesse momento. Ore ao Senhor. Avalie quais aspectos que você tem sido perseguido por ter um posicionamento diferente. Se não há nenhum, clame a Deus para que você passe a veracidade da palavra, a vivê-la verdadeiramente e a ser influência por onde você passar. Que Deus te abençoe, que Ele oriente o seu coração e que o Espírito Santo te transforme para que hoje vidas já consigam ver Jesus Cristo em você.